A engenharia mecânica no Brasil tem tido um papel destacado, tanto no contexto da pesquisa, como no contexto mais tecnológico, como no contexto onde a engenharia científica, a boa engenharia, se aproxima do setor industrial e oferece soluções. Uma das engenharias tradicionais, né, das antigas engenharias básicas, que incluem mecânica, elétrica e civil, né, e que teve assim aprimoramentos e refinamentos, né, hoje em dia até evoluindo de certa forma para mecatrônica, juntando mecânica e elétrica, né, a própria engenharia ambiental, que tem um aspecto mecânico assim relevante também, importante, e muitas outras, né, que tiveram sua origem dentro da engenharia mecânica. Nós temos crescido muito nos últimos anos. Temos que lembrar que, diferente de outras engenharias que foram mais tradicionais no Brasil, a própria engenharia civil, a engenharia de Minas, a engenharia mecânica começou um pouco mais tarde. Ao longo da parte final do século XX se fortaleceu muito, e hoje nós comemoramos o fato da engenharia mecânica ser uma das engenharias onde o Brasil se apresenta de uma maneira muito destacada, seja pela sua inserção internacional, seja pelas nossas instituições, pelos nossos cursos, pelos nossos laboratórios, seja pelas pessoas, pelos alunos que nós formamos. Hoje a engenharia mecânica brasileira, ela em todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, tem ex-alunos, egressos e profissionais atuando nos 5 cantos do mundo. Isto tem uma grande ligação com os bons cursos que as nossas universidades oferecem. Então, a engenharia mecânica no Brasil, acho que teve uma época bastante boa de evolução, grandes conquistas, né? Tanto na área de exploração de petróleo e com a Embraer, né? A Embraer também é um setor que aproveitou muito, né, a engenharia mecânica e estimulou muito o desenvolvimento de engenharia mecânica, né? Vários cursos se expandiram pelo país, né, e estão hoje formando mestres, doutores, né, e contribuindo também, tanto quanto possível, para o desenvolvimento industrial do Brasil, né? Nós temos muitas virtudes, o nosso sistema de pesquisa pós-graduação em engenharia mecânica cresceu muito nos últimos anos. Ele já tem uma história bonita, né, na década de 70 principalmente. A gente teve os nossos pioneiros que estão inclusive na origem da criação da associação e que fizeram um trabalho muito importante na época. Foi uma época que o país cresceu muito. Depois passamos por períodos difíceis, né, relativamente, e mais recentemente, nos últimos 20 anos, digamos, os investimentos cresceram muito em ciência e tecnologia, a comunidade cresceu muito. Infelizmente, ainda as conquistas que nós tivemos nessa área não têm se transferido para o setor produtivo, talvez porque a distância entre o setor industrial e as instituições, principalmente as federais, que conhecem melhor, dessa distância tem que se estreitar, né? E basicamente ainda temos um problema de pessoal, seja não só para pesquisa, mas como professores para formação, como engenheiros profissionais na indústria e até uma engenharia nacional de fato, né? Quando nós falamos em engenharia no Brasil, a gente pensa sempre nos mesmos exemplos, né? Petrobras, Embraer, mas tinha que haver mais desenvolvimento na área automobilística, na indústria naval, e nós ainda devemos, né, como país que quer se desenvolver, uma política industrial como um todo, em particular para onde a engenharia mecânica esteja incluída. O que nós precisamos mais e mais fazer é aproximar a nossa boa engenharia dos desafios tecnológicos nacionais. Algumas áreas muito afetas à engenharia mecânica são essenciais para o nosso progresso científico, tecnológico, que levará a um desenvolvimento econômico mais forte, um desenvolvimento social mais ampliado.
Hoje nós estamos verificando que o Brasil precisa mais e mais ampliar sua matriz energética e ampliando isso para a questão do saneamento ambiental, para a questão dos aproveitamentos hídricos de uma maneira bem eficiente, a questão da irrigação, o uso da água de diversas formas e sempre se preocupando com a questão da sustentabilidade. O problema da mobilidade urbana é um problema crítico também. Novamente, a engenharia mecânica tem muito a contribuir nisso. As questões ligadas a áreas estratégicas, como a questão da prospecção de petróleo em águas profundas, a questão das fábricas submarinas. Podemos ampliar isso para todo o setor industrial se nós considerarmos a área de manufatura, tão importante, tão afeta a engenharia mecânica. Quer dizer, e a manufatura, tanto a manufatura mais básica, tradicional, como a manufatura de precisão, a mais avançada, a própria manufatura aditiva, que se torna cada vez mais importante. Também na questão ligada ao nosso tão importante programa espacial, na questão da aviação civil, na questão do aproveitamento e da segurança da nossa energia nuclear, na questão ligada ao aproveitamento costeiro e dos nossos recursos ambientais. Se nós pensarmos, e associando isso também à geração de energia, se pensarmos no grande potencial que nós temos em função da nossa costa, e aí eu me refiro ao aproveitamento da energia das marés, o aproveitamento da energia eólica a partir da nossa costa. Fazemos isso mais e mais hoje em áreas mais internas e é preciso que a gente possa também fazer isso em áreas costeiras. Bom, primeiro eu acho que o engenheiro brasileiro ele não está necessariamente cumprindo seu papel. Ele tem sido frequentemente alocado em outras atividades que não a de produzir soluções como soluções de engenharia. A indústria, acho que a brasileira, tem gerado muito conhecimento, muita tecnologia fora do país e só algumas grandes empresas, como Petrobras e Embraer, produzem as soluções para os seus desafios em nosso próprio país. A gente não pode esquecer que muitas dessas soluções ligadas à área de engenharia dependem de softwares, e esses softwares não são muitas vezes desenvolvidos, a maioria das vezes não são desenvolvidos no Brasil. Então nós temos também assim que ter esse olhar para que, ao se falar que a engenharia mecânica no Brasil é apta a resolver problemas, ela é apta até um certo ponto no sentido de que ela depende muito de tecnologia via software, né, que vem do exterior. Mesmo assim, eu vejo com otimismo assim que nós possamos resolver esses problemas. E quando a gente pensa no lado da academia, essa sim até tem capacidade de tanto de escrever esses softwares, resolver vários desses problemas, mas existe cada vez mais uma preocupação muito forte na academia para a publicação, e um certo paradoxo que possa existir entre uma publicação mais intensa de um docente e suas atividades de engenharia é um paradoxo que precisa ser olhado com calma e equacionado, porque é muito sacrificante para o pesquisador conseguir ao mesmo tempo ser um pesquisador e ao mesmo tempo ser um engenheiro. No Brasil, boa parte das pesquisas são realizadas dentro da universidade e depois elas passam para a indústria. A indústria no Brasil, tirando algumas exceções, não é caracterizada por pesquisa. Nós basicamente estamos relacionados à manufatura e à produção de produtos e não a produtos de alta tecnologia.
A maioria das empresas brasileiras tem uma mentalidade, uma direção, uma perspectiva mais comercial do que industrial, não é? Se for preciso, por exemplo, recorrer à importação em lugar de investir para produção, invenção, inovação no Brasil, eles preferem a importação. Então, acho que isso gera também uma perspectiva assim, um pouco mais limitada para o jovem profissional quando ele pensa em como é que vai se inserir no mercado de trabalho. Apesar da indústria não estar fazendo uma pressão por profissionais com a qualificação, por exemplo, em nível de doutorado, né? Mas isso não significa que o país não necessite desse tipo de profissional. Simplesmente eu acho que ainda há uma falta de percepção de que esse profissional ele pode contribuir muito mais, né? A indústria ela tem muita dificuldade de trabalhar com as universidades, não é por ela não reconhecer que há muito conhecimento que poderia ajudar nos seus projetos, mas é porque sabe que vai ter que vencer uma burocracia, uma normatização que ajuda muito pouco e atrasa muito, né, o processo, né? A outra dificuldade que está associada a essa é que nos faltam grandes problemas desafiadores, né? Não há no Brasil um grande projeto de nação, projeto de engenharia projeto de engenharia que agregue vários setores da nação brasileira, essa indústria e universidade. Alguma coisa parecida com o projeto Apollo, né, que foi em 1960 e 61, foi implantado nos Estados Unidos e trouxe um avanço extraordinário porque foi um atrator, né? Aquilo foi um projeto que pôde coordenar os trabalhos de indústrias e universidades, pesquisa, institutos de pesquisa, etc. No Brasil falta isso. Não adianta ficar investido um pouco em indústria automobilística, isoladamente, depois só indústria aeronáutica, depois mais um outro em indústria de petróleo. É preciso que haja um grande projeto, né, em que as empresas possam cooperar, empresas brasileiras, né, possam cooperar para esse desenvolvimento. E para isso é preciso que haja um Estado empreendedor. A dificuldade não é na engenharia mecânica, quais são as dificuldades inerentes do próprio país. Uma é de recursos humanos. Com recursos humanos você consegue infraestrutura, a infraestrutura é um gargalo. Ainda estamos naquela fase de tentar estimular, né, alunos, até, eu acho que nós falhamos, nós engenheiros mecânicos falhamos muito na divulgação científica, divulgação tecnológica, né? O governo ele pode fomentar isso através do estabelecimento de objetivos e linhas de pesquisa, ter projetos que você possa delinear os avanços na área de engenharia e através deles trazer o setor industrial e a academia para atuar nesses projetos. Primeiro, colocando os especialistas da área como tomadores de decisão ou pelo menos como consultores dos tomadores de decisão para o estabelecimento de políticas públicas. Quando você coloca uma pessoa que não é da área, né, de ciência e tecnologia ou de engenharia em particular, para tomar decisões, mesmo com boa intenção, você pode ou descobrir a roda, né, inventar coisas que já são largamente conhecidas, ou propor atividades que são mal executadas ou são inexequíveis. Editais que são lançados anualmente há 10 anos, como por exemplo o que acontece na FINEP, eles têm que ser mantidos, podem ser melhorados, podem ser aperfeiçoados, pode haver eventuais contingenciamentos, mas grandes políticas públicas de longo prazo são políticas de Estado, não são políticas de governo, e as grandes políticas de Estado têm que ser mantidas. Precisa haver uma clara disposição do governo em termos de apontar esses problemas, apontar essas metas e exigir da comunidade que atua na engenharia mecânica esses resultados a partir da hora que o governo os financia. E essa cobrança deveria ser a nível de protótipo quase, né? Onde se há um financiamento do governo para o desenvolvimento de um projeto nacional de um veículo, que isso redunde realmente num veículo, né? E não apenas em estudos que levariam a um veículo. Então,
está faltando assim bastante esse aspecto de criatividade na identificação desses problemas para que nós possamos avançar como um todo e nos tornarmos uma nação mais autônoma tecnologicamente falando.